do Brasil. Muito bem, Manhã Cidade, agora momento de Cidade Entrevista, o professor Marco Aurélio está por aqui já, professor, bom dia. Bom dia, Mário, bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Cidade. Prazer, começando julho, né, Mário? A gente está chegando no Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade e vamos falar de política municipal, né? O São João acabou, mas aí é que a política começa, Mário. Hoje temos a presença do presidente do PDT aqui de Caruaru, nosso querido Marco Cazé, está com a gente. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Mário Flávio. É sempre um prazer renovado estar aqui na rádio para ouvir de vocês, né, as perguntas e discutir um pouco de política. Muito bem, né? Marco Cazé, que também foi vereador aqui e secretário também, né, aqui de Caruaru. Marco, vamos começar então pelo PDT em si, pelas reuniões, né, professor, que aconteceram durante o São João, né? Na semana de São João, muita articulação. Onde eu cheguei, eu acho que o professor Marco Aurélio também recebe essa pergunta. Zé Queiroz vai ser candidato ou não a prefeito de Caruaru ano que vem? É a primeira. A segunda, Zé Queiroz só vai na boa, se tiver chance. 2020 ele ia contra a Raquel, não foi. Essas duas perguntinhas pra gente começar logo. Só um detalhe, Mário. Tem a terceira? Não, eu recebi essa mesma pergunta, se ele vai na boa ou não, de um Uber, né? De um motorista aplicativo, estava no carro e ele disse: professor, o senhor que fala de política, Zé Queiroz vai ou não vai? Essa foi a pergunta, Marco. Queria saudar o meu amigo Jacques Carvalho, que está aqui abraço, conosco, Jacques. né? E dizer a vocês o seguinte: inicialmente, parabenizar Caruaru pelo grande São João, né, que aconteceu. A cidade realmente se transformou e tudo isso, né, vem desde o tempo que o Zé Queiroz, o prefeito Zé Queiroz, transformou a cidade, né, para que ela pudesse receber esse tipo de evento, né? O Pátio do Forró, Trem do Forró, a Vila do Forró. Enfim, Queiroz foi aquela figura importante enquanto prefeito para que Caruaru chegasse nessa condição hoje de ser o melhor e maior São João do mundo. Então, desde 1988, quando Queiroz deixou o Pátio do Forró já pronto, né, conseguiu junto ao governo federal, com o Banco do Brasil, e no outro governo ele terminou a estrutura e conseguiu, né, ao longo do tempo, trazer da Avenida Rui Barbosa para o Pátio Forró e transformando esse São João que hoje é considerado o maior do Brasil. Então, assim, a gente tem que deixar registrado isso, né, para mostrar aquela força que Zé Queiroz tem com a tradição e os costumes da nossa cidade. E respondendo a vocês, eu diria o seguinte: Zé Queiroz é candidato. Zé Queiroz está sendo chamado pela cidade, Queiroz está sendo chamado pelo povo de Caruaru para ser candidato. A cidade vem passando por grandes problemas do ponto de vista econômico. Está aí os dados do IBGE, que demonstrou agora que Caruaru passando a ser a quarta cidade. Na época de Zé Queiroz, do último governo, Caruaru brigava com a cidade de Campina Grande para disputar ali aquele segundo lugar, né? Qual era a cidade mais importante do Nordeste, né? Porque a primeira, disparadamente, é Feira de Santana. E aquela briga ali econômica, né, populacional, entre Caruaru e Campina Grande. E hoje Caruaru perdeu esse posto para Petrolina e hoje disputa com Petrolina, né? Deixou de disputar com Campina Grande, disputa com Petrolina, sendo a quarta cidade. Então, isso tem demonstrado, assim, todo esses problemas que a cidade vem passando, principalmente na questão de geração de emprego e renda, né? E Queiroz está sendo chamado para isso. Queiroz tem ouvido isso da população, para que a cidade ela possa ser transformada como nos seus governos. Queiroz, quando entrou na prefeitura, em 1982, desculpa, ele transformou a cidade. Eu chamo isso de 2 ciclos. Ele teve esse ciclo que transformou a cidade e chegando ao ponto, né, de ser a cidade ser a cara de Zé Queiroz, né? Caruaru deu cara, Zé Queiroz deu cara à cidade.
E o próprio Luiz Gonzaga, na sua canção, ele dizia que Caruaru era a casa de Zé Queiroz. Então, aquele período de 2 governos, ele deu essa transformação. Então, a cidade passou por um período de poucos investimentos, de obras estruturadoras, e quando, em 2008, Queiroz é eleito para mais um mandato, o 3º mandato, ele transforma a cidade, nos seus 2 mandatos, né, de 2009 até 2016, numa grande metrópole. Então, a cidade se transformou, não só em obras de infraestrutura, mas economicamente. Então, você vê hoje, você anda pela cidade, você vê o que a cidade tem, né, se transformado economicamente. E a gente percebe, né, que de 6, 7 anos para cá, poucos investimentos chegaram na cidade. Então, a geração de emprego foi pouca. Os investimentos da iniciativa privada também poucos. E a gente precisa retomar, né? Caruaru precisa liderar esse processo. E a pessoa mais competente para isso é Zé Queiroz. Por isso que eu reafirmo, certo? Com toda a convicção, Zé Queiroz é candidato a prefeito. E se ele não estiver bem nas pesquisas? Olha... Porque é o que todo mundo diz, se ele não estiver bem, ele não vai. Mário Flávio, é o seguinte... A gente está apenas repassando a pé. É uma dúvida minha também, né? Mas é o que a gente ouve onde a gente chega. A gente percebe, assim, nas saídas de Zé Queiroz, no contato com o povo, que as pessoas clamam pela sua volta. E, pelo que me consta, saíram recentemente 2 pesquisas que não sei a fonte, né? Que saiu uma emissora e circulou outra também por aí. Zé Queiroz está bem pontuado, né? Por não ter não estar numa atividade de cargo público como deputado ou fazendo qualquer ação política referente a um mandato, ele está bem pontuado, certo? Então isso aí é um grande prenúncio, né, de que ele pode reverter esses dados, esses números e chegar a um patamar que seja suficiente para entrar na disputa. Olha, tem um detalhe importante também, Marcos, que é o seguinte: a última vez que Zé Queiroz esteve aqui no Cidade Entrevista, no Manhã Cidade, ele teve muita gente que veio pelo YouTube, Mário, e apoiou, mas também muita gente veio pelo YouTube fazendo até uma hashtag, se aposenta Zé, criticando a questão da idade dele. Qual seria a estratégia para lidar com isso? Vocês têm um receio disso aí, do preconceito com a idade dele? Ele está velho demais. Como é que se responde a esse tipo de coisa, Marcos? Marco, a gente tem que observar que, assim, isso eu vou dizer a vocês que isso é uma intolerância, né? Quando chega a esses comentários. A gente percebe que a nível mundial, as grandes lideranças, elas estão já nesse patamar, né? O Biden mesmo, o presidente dos Estados Unidos, já tem uma idade assim, avançada, mas está lá duro e conduzindo a maior economia do mundo. Então são tantos, o próprio Lula ganhou a eleição, Lula já assim, com a idade também, né, avançada. Então o que é mais importante nesse processo é a articulação de formar uma boa equipe, né? E Queiroz tem tido essa visão, todos os seus governos, ele não governa só, ele governa com uma equipe competente, com técnicos, também com alguns políticos, e que o resultado das suas administrações é justamente em cima desse trabalho que é feito com a equipe que pensa a cidade. São várias pessoas que pensam a cidade, que estão próximas a Zé Queiroz, que tem, assim, dado ideias a ele. Apesar de Zé Queiroz ser, assim, uma pessoa de muitas ideias, mas também tem outros que estão juntos ali, dando essa ideia, assim, mostrando o que é que a cidade está precisando. Então, isso aí vai contribuir de forma, assim, importante para que Queiroz, sendo prefeito, seja novamente de êxito. O Marco, na eleição do ano passado, a gente entrevistou aqui várias vezes, tanto o Zé quanto o Volney, né, eu, o professor Marco Aurélio, até outros colegas de emissora também, e outras emissoras, e a gente fazia a seguinte conta: se Queiroz tivesse mudado de partido, ele teria sido eleito. A gente dizia antes da eleição, olha, nas nossas contas aqui, o senhor no PDT sozinho não consegue chegar ao coeficiente. O mesmo valeu para Volney. E se eles tivessem mudado, por exemplo, para o PT, né, que foi um partido que elegeu, aí, se eu não me engano, 4 estaduais, né, e federais, os dois teriam entrado. No próprio PSB também, enfim.
Ele não se arrepende, não, de ter insistido, né, nessa história de ter ficado no partido, quando ele poderia ter sido eleito em outra legenda? Valeu a pena esse sacrifício de ter ficado no PDT? Olha, valeu, porque demonstra assim, a lealdade que Zé Queiroz tem, certo? Ao trabalhismo, né? Ao pensamento do velho Brizola, né? E ele, assim, não foi aproveitador, eu posso dizer assim, sabe, Mário? Então, assim, ele não se arrepende. Na verdade, você sabe que em política você muitas vezes confia em algumas lideranças, alguns acordos que foram feitos e que esses acordos, assim, não chegaram a contento de votos, né? Na verdade, todos nós sabíamos dessa dificuldade, né? Mas foi feito um trabalho e, infelizmente, o resultado não veio. Mas, assim, quanto a arrependimento, isso mostra, assim, que a fidelidade que Zé Queiroz tem, certo? Ao partido, né? Que nunca militou no MDB, mas quando houve a reforma política na época dos anos 80, ele entrou no PDT e se mantém até hoje, ele e Volney, né? Então isso demonstra assim, a sua lealdade com aqueles princípios, o que ele defende, né? O que eles defendem. Então acho que é importante ressaltar isso, né? Porque ele não é um aproveitador, porque se fosse aproveitador ele tinha partido para outra situação e teria sido eleito. Olha só, Marco, tem a questão das andanças durante o mês de junho, como o Mário lembrou. Vocês se articularam, conversaram com muita gente, vários partidos, mas também com algumas figuras. Tem uma foto nas redes sociais de ambos, inclusive, de José Queiroz com Rafier Delon, e muita gente nos comentários das redes sociais começou a imaginar talvez até uma chapa, juventude, experiência e tal. Rafier foi convidado para algum espaço mais específico numa futura chapa de vocês? É por aí? Não. Na verdade é o seguinte, a estratégia do PDT municipal é trabalhar numa construção dessa candidatura de Zé Queiroz. Não é uma candidatura que é a vontade de Zé Queiroz, a vontade de Volney ou do seu conjunto político. Essa candidatura de Zé Queiroz, como eu disse, o povo tem cobrado essa volta dele. E alguns partidos têm se manifestado assim, dispostos a estar nessa luta. Então a gente, como presidente do partido e o próprio Zé Queiroz, o ex-deputado Volney, nós estamos fazendo isso. A gente está conversando com os partidos, ouvindo o que é que o partido está pensando sobre Caruaru, né? Que a gente tem que ressaltar isso, não é sobre a candidatura de Zé Queiroz. A gente não tem discutido candidatura, a gente tem discutido Caruaru. O momento que Caruaru vem passando, o que é que precisa ser trabalhado em Caruaru, e essas discussões têm sido muito boas, têm sido muito proveitosas, certo? A conversa com o Rafier e com o ex-deputado Lessa, todas as duas conversas foram assim, realmente significativas dentro dessa construção que o PDT está fazendo. E não fica só isso, a gente vai expandir mais essa discussão, certo? A gente tem uma agenda aí grande, vamos discutir com os partidos de esquerda, aqueles que têm aquela sintonia pragmática com o PDT, e vamos também discutir com partidos de centro, para que a gente chegue aí a um denominador comum. Mas, por enquanto, a discussão em relação à candidatura de vice não existe. Tem uma possibilidade, a gente conversava aqui, Marco, com a Rosa Amorim, deputada estadual, e até a gente perguntou a ela, existe a possibilidade da senhora ser o nome de vice, não é, para o Zé Queiroz? Ela de imediato, ela disse logo que não iria, só não, eu não vou ser vice. Se eu for candidata, eu também não sei se é candidata, se eu for candidata, eu vou ser candidata a prefeita, mas a vice ela descartou na hora aqui. Isso. E depois fora do ar, a gente conversando, ela disse, não, para vice eu não tenho intenção, eu vou seguir meu mandato de deputado. Como é que vocês vão... o PT tem a intenção de ter candidaturas próprias, né, aí em algumas cidades, e Caruaru estaria no páreo. Como é que vocês pretendem convencer o PT a vir com a federação, com o PCdoB e com o PV, para a base de Zé? Olha, Mário, a gente teve uma primeira discussão, foi muito importante. Houve esse sentimento, o presidente Léo Bulhões externou isso para o PDT, que existe essa disposição de ter uma candidatura própria aqui em Caruaru, mas
ele deixou aberto para que houvesse essa discussão, certo? Ele, inclusive, ressaltou essa importância para que a gente possa estar sempre conversando. Inclusive, eu acredito que já na próxima semana já teremos outra conversa. Com o PT? Certo? Com o PT, com a federação, né? Leia-se federação. A gente não está, nesse caso aí, a gente não está conversando individualmente com o partido. A gente está conversando com os 3 presidentes, né? Arnaldo Dantas e também com Sérgio Orobó, do PCdoB. Arnaldo Dantas pelo PV e Sérgio Orobó pelo PCdoB. No sentido de se encontrar assim, um denominador comum. Está muito cedo, né, para essa definição, né? Mas o que é importante é a gente ter dado o primeiro passo, né? Coisa que assim praticamente ninguém viu em Caruaru. E essa discussão a gente vai realmente ser assim, bem dinâmico. Vamos levar em frente, discutir, vamos até chegar nesse denominador comum desse apoio, né, da federação ao nosso candidato José Queiroz. Não será fácil, certo? Porque a gente sabe das pretensões da federação, né, do próprio PT, dessa candidatura própria aqui em Caruaru, mas a gente, onde houver o diálogo, eu acho que chega a esse denominador comum. Olha, para ir para o intervalo, né, Mário? Isso. Deixar uma pergunta para ir para o intervalo, Marcos, é o seguinte: recentemente o Marcelo Gomes andou conversando com o Rodrigo Pinheiro e ficou até nos bastidores uma ideia de que poderiam compor em algum momento. Vocês também estão tentando atrair o PSB ou você vê que o PSB vai estar mais do lado de lá? Como é que fica essa história? Marco Cazé fala sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Retífica Moura, solução para o motor do seu carro em Caruaru. São mais de 18 anos trabalhando com os motores nacionais e importados. Linha leve e pesada, com alto padrão de qualidade e 100% de garantia nas peças e serviços. Tenha condições especiais, negociando diretamente com o dono. Fale com quem entende. Motores é com a Retífica Moura. Rua Gilberto Freire 22, Vassoural, próxima UPA Estadual. Telefone WhatsApp 992889074. Peça já o seu orçamento. Atenção, comerciantes e lojistas de Caruaru e região. A sua loja de etiquetas, tags, adesivos e sacolas personalizadas se chama Digimpress Etiquetas e Embalagens. Sacolas boca de palhaço personalizadas de todos os tamanhos você só encontra na Digimpress Etiquetas e Embalagens. Somos fabricantes de sacos de embalar confecção. Enviamos para toda a região. Digimpress Etiquetas e Embalagens. Rua Esdras de Farias, 753, Salgado. Fone WhatsApp 81996631767. Rádio Cidade. Na Tupã há 40 anos você é de casa e as melhores promoções também. Compre na Tupã e concorra a 10 carros 0 km. Piso 54 por 54 Riviera tipo Ariel a partir de R$ 28,90. Porcelanato 58 por 58 tipo Apanesa a partir de R$ 49,90. Porta-balcão 4 folhas branca 2 por 2,10 quality em 10 de R$ 128,90. Kit trilho com 3 spots LED 9 watts Deluxe por R$ 169,90. Lavatório suspenso Eco Selite por R$ 149,90. São 10 carros 0 km. Não perca! A Tupã é 10 e você é de casa. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h30.
Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Volta aqui recebendo o presidente municipal do PDT, Marco Cazé. Hoje pela manhã no Manhã Cidade eu me confundi. Disse que era o Douglas Sintra. Só que Douglas Sintra é amanhã, né, professor? Eu acabei me confundindo, então só uma retificação aqui, tá? O presidente do PDT, Marco Cazé, amanhã Douglas Sintra vai estar aqui com a gente. Vamos soltar o WhatsApp Cidade, tem muita gente mandando mensagem aqui para registrar e também perguntas e críticas pro Zé Queiroz, viu? WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Primeiro, quem está acompanhando o programa é o ex-deputado Zé Queiroz, ex-prefeito de Caruaru, tá mandando um abraço para todo mundo, um abraço para ele também. Aqui, né, por favor, pergunte sobre o problema do PT, eu não quero identificar. Quando a gente trouxer o pessoal do PT aqui, a gente pergunta, porque eu acho que Marco Cazé não vai poder responder sobre o problema de filiação ou prestação de conta do povo do PT, né, até, enfim, não faz parte. Grande Marco Cazé, articulador da política de Caruaru, sou admirador e não testemunha de sua competência. Forte abraço. Caio Alves, né, da juventude do PDT aqui em Caruaru. Caio mandando mensagem. Um abraço, aqui. Caio. Também Alessia Torres. Marco, como poder dizer que Caruaru se tornou uma metrópole durante os últimos anos? Na minha opinião, nenhum político se importou de verdade com o aeroporto. Na verdade, aqui os grupos da cidade tratam Caruaru como uma cidade pequena. É a Alessia Torres que manda mensagem aqui. Também um abraço aqui para Sueli, fotógrafo, que está mandando mensagem aqui. Obrigado, Sueli. Um abraço. Tem mais mensagem aí, né, professor? Sim. O Leonardo Oliveira, né? Ele diz: bom dia, amigos da Rádio Cidade. Passando para saudar nosso presidente na escuta e na certeza de um bom debate. E também o Kiko França, né? Nosso querido amigo Kiko França diz: bom dia, Marco Aurélio. Um grande abraço aí ao grande Marcos Cazé, nome que engrandece a nossa política. Um abraço para Leonardo e Kiko. Vamos para a pergunta, professor, que o senhor deixou no ar. Pois é, a pergunta que eu deixei, Marco, é o seguinte: PSB andou conversando com o Rodrigo Pinheiro, no caso Marcelo Gomes. E vocês sempre fizeram parte da Frente Popular aqui em Caruaru, junto com o PSB. PSB vai pro lado de lá ou vocês estão atraindo ele para próximo? De novo. Inclusive o PSB que teve Jorge Gomes na vice nos 8 anos de Queiroz, né? Perfeitamente. O PSB é um nosso grande aliado, né? Como o Mário falou, né? Dr. Jorge, 8 anos do período que Queiroz governou Caruaru, o último período, e Dr. Jorge foi um vice muito fiel, muito correto, certo? E eu diria a você o seguinte, Marco Aurélio, que a política é a arte do diálogo, da conversa, né? Entendeu? A gente sabe que o PSB tem esse viés de estar sempre com as causas populares, com as causas da esquerda, né? E sempre foi um grande aliado do PDT. E eu tenho certeza que no final essa discussão ela vai derivar para o apoio à nossa candidatura, a candidatura do PDT, a candidatura do Zé Queiroz. A gente, apesar de que a gente tem que fazer essa construção, né? Já tivemos o primeiro contato com o Marcelo, foi uma conversa muito boa, certo? E que em seguida vamos conversar com ele, com a ex-vereadora Laura também. Já vamos programar para que esse debate ele seja exaurido em cima do que é o PSB está pensando em relação a Caruaru, em relação às candidaturas, em relação a essa coligação com o PDT. Então, eu acho que esse diálogo que aconteceu com o Marcelo e o prefeito, assim, nada impede de que ele vá derivar assim, conosco. Isso aí, como eu disse, o diálogo é a arte da política, então não nos incomoda, certo? Não nos incomoda. Vocês avaliam de que forma essa história, né, de uma possibilidade de um racha entre
a governadora e o prefeito de Caruaru. Como é que vocês avaliam isso, vocês sendo oposição, tanto a governadora quanto ao prefeito, mas como é que vocês estão enxergando essa possibilidade? É real na opinião de vocês ou é o pessoal tentando jogar lenha na fogueira? Mário, eu não vou entrar nesse método porque eu acho que a gente está entrando numa seara que não é a nossa seara. A gente tem um papel aí de estar juntando a oposição, né, de Caruaru, esses atores que fazem oposição ao governo municipal, para uma discussão da nossa candidatura, né? Então acho que a gente constrói mais, porque na hora que a gente entra nessa seara, então aí não é pertinente a gente. Então a gente vai discutir, vai conversar com esses partidos em busca de consolidar a candidatura do deputado Zé Queiroz, certo? É o que mais importa, porque Zé Queiroz tem trabalho em Caruaru, Zé Queiroz foi o prefeito que transformou essa cidade, tem grandes projetos, a gente precisa estar sintonizado com isso, os grandes projetos que Zé Queiroz tem para Caruaru. Então, assim, eu acho que o foco da gente é esse. Você está com o pessoal ao lado aí, que é o Jackson, né, que é especialista em comunicação, né, trabalha há muito tempo, inclusive, com política e tal. E o que eu vejo é o seguinte, veja, lideranças como Zé Queiroz, Tony Gel, o próprio delegado Eric Lessa, eles tinham muita dificuldade com rede social. Tanto é que Raquel disparou aí na história de rede social, ela fazia todos os anúncios pela rede social, ainda continua. Rodrigo Pinheiro também tem uma linha muito parecida. Como chegar no eleitor de 16, 17, 18 anos que não viveu o governo de Zé Queiroz, A pergunta eu faço é a seguinte, porque esse eleitor de 16 anos, quando Zé Queiroz saiu da prefeitura, ele tinha, sei lá, 9, 10 anos e ele não lembra muito assim, né? O pai, a mãe, o tio, talvez tenha até votado em Zé e conhece o trabalho dele. Mas como é que vocês pretendem chegar e também atuar em rede social para que Queiroz seja mais presente no Instagram, embora ele tenha melhorado bastante nos últimos meses, eu venho acompanhando? Mário, a gente está providenciando esse trabalho, certo? Acho que fomos deficientes, a gente tem que assumir, fomos deficientes durante um período. Mas aí esse trabalho vai ser um trabalho, o próprio Jacos tem contribuído para isso e vamos profissionalizar para que chegue, né, até esse eleitorado que trabalha com as redes sociais, essa turma mais jovem, né, que, assim, Queiroz deixou uma marca em Caruaru. Queiroz tem trabalho, Queiroz, o pai desse jovem que está acessando as redes sociais, sabe o que Zé Queiroz fez. Então isso aí a gente não vai encontrar dificuldade. Eu acho que a gente tem que dinamizar, melhorar esse conteúdo e essa informação chegue a essas pessoas de uma forma que eles vão entender o legado que Zé Queiroz deixou para Caruaru e o que ele pode ainda transformar a cidade, certo? Porque Queiroz, no momento que ele governou a cidade, ele foi um desbravador. Queiroz fez aquela avenida Zé Rodrigo Jesus, e não sei se vocês conhecem, Mário Flávio é daqui ou conheceu, mas era terrível a chegada para Caruaru. Então você transforma numa avenida daquela que é um cartão postal. Queiroz abriu a Avenida Portugal, Queiroz abriu a Avenida Caruaru. Então são avenidas de grande fluxo, né? A Avenida Brasil, né? Os parques, são 5 parques na cidade. Então, assim, ele deu outra concepção à cidade. E isso vai chegar com facilidade no momento que a equipe de mídias começar a trabalhar junto a esses jovens eleitores. Eles vão entender e saber e vão receber o aval dos seus pais, dos seus avós, seus tios, das pessoas que viveram em Caruaru e viveram no governo Zé Queiroz. Então, assim, não vai ter nenhuma dificuldade a gente começar a fazer esse trabalho. Eu acho que a cidade está merecendo, assim, um prefeito que pense a cidade. Rodrigo Pinheiro não pensa não. Com obras transformadoras. A gente tem uma grande dificuldade de Caruaru ainda. A cidade se transformou numa metrópole. A mobilidade, né? E eu não vejo ações de mobilidade na cidade. Que nota você daria de 0 a 10 a gestão de Rodrigo? Eu não vou. Pipoque não, tem umas pipoquinhas aqui agora. Não vou pipocar. Sabe o que é pipocar no futebol, né? Pipocar no futebol é quando tem a bola dividida e o cabo tira o pé. Você vai tirar o pé. A cidade precisa pensar grande. A gente, Petrolina conseguiu passar Caruaru, os investimentos
que chegaram na cidade, com recursos do governo federal. Isso faltou para Caruaru. O deputado Vônei fez muito por essa cidade. Em todo canto que você passa tem uma obra assim, com a marca de Vônei e a marca de Zé Queiroz. Então, assim, a gente está precisando criar obras de infraestrutura, né? A conclusão do anel viário é uma necessidade, a gente precisa melhorar essa mobilidade. Queiroz teve a oportunidade de concluir o anel viário e não concluiu. Mas Queiroz vai concluir agora, ele vai concluir. E eu lembro que uma entrevista que eu fiz com ele, ele disse mesmo que o pessoal tivesse um orçamento participativo, ele ficou por ali, e, enfim. Olha, então, os canais de mobilidade hoje, a cidade toda esburacada, ela precisa melhorar. Certo? Então, Queiroz tem grandes projetos. Vou passar aqui para vocês os projetos que já foram discutidos, né, dentro do grupo político para a nossa cidade. Eu queria até falar sobre uma pessoa que falou do aeroporto. Então, o aeroporto recebeu investimento. Aqui Acho que é a Alessia, não? Alessia, viu, Alessia? Foi com verba do deputado Vônei Queiroz, né? A estação de meteorologia lá do aeroporto, o balizamento noturno. Então, assim, tudo isso Vônei conseguiu, certo? Esse voo que tem de Caruaru a Recife já foi uma ação junto a Azul, né, com o apoio também do governo do estado. Então, a Azul está revendo aí essas suas para implementação de um voo direto para São Paulo. Então, assim, tudo isso foi uma ação do deputado Vônei, né? E lá fora, o que o deputado Zé Queiroz fez nos outros governos, né, quando ampliou a pista, né, com o apoio na época do governador Roberto Magalhães, né, que foi solícito, né, houve uma parceria entre o município, Caruaru, e o governo do estado, e conseguiram ampliar a pista, certo? Então, assim, foram ações desse grupo político da gente, do grupo do PDT, do Zé Queiroz de Vônei, para a melhoria no aeroporto. Olha, tem mais mensagens aqui antes da gente virar o bloco. Aqui o Washington Luiz. Bom dia, professor e Mário. Um abraço ao amigo Marco Cazé. Boa entrevista. Qual nome seria um bom para vice na chapa do PDT? Se fosse uma mulher, quem seria? Marco Cazé disse que ainda não tem essa discussão, tá, Washington? O vereador Fagner Fernandes. Um abraço para todos. Estou acompanhando a entrevista. Tem uma perguntinha. Um abraço, amigo Fagner. Aqui, bom dia, PDT muito bem representado. Abraço, Wagner do Detran. Tá mandando mensagem aqui. Fagner Fernandes mandou mensagem. Fagner Fernandes é o quê hoje? Você vai responder no próximo bloco. Ele é oposição ou ele é situação? Porque ele vive no gabinete de Rodrigo Pinheiro. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Brinque os festejos juninos sem preocupação. A Nutriaves Pet Center vai continuar à sua disposição durante todo o mês de junho, no cuidado com o seu pet de estimação, alimentos, medicamentos, acessórios e muito mais. Enfim, você já conhece o atendimento dos que fazem a Nutriaves. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Rua Francisca Lira Florencio, após a antiga Mansão Forró. Descomplicar a hora de cuidar da saúde é essencial. E em Caruaru, você pode contar com o mais completo cartão saúde, o São Gabriel. Com ele, você tem descontos no que precisar. Exames, consultas e procedimentos médicos, além de acesso a mais de 600 profissionais de saúde credenciados na região. É por isso que quem tem o cartão Saúde São Gabriel não precisa de outro. Cartão Saúde São Gabriel. Rua São Gabriel, 897, Caruaru. Fone 3719-2897. É sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Tupã, há 40 anos, você é de casa. Rádio Cidade 99,7.
Sua história é feita de muitas escolhas e trilhar o seu próprio caminho é uma delas. Na Uninasal, você lidera a sua história e escolhe como fazer sua graduação. EAD digital, estudando no seu ritmo, ou EAD ao vivo. Flexibilidade e interação com o professor em tempo real. Mensalidades a partir de R$ 140,24. E ainda conta com a formação mais rápida do mercado. Graduação a partir de 18 meses. Inscreva-se em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h46. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Estamos de volta aqui no Manhã Cidade, Cidade Entrevista, com o presidente municipal do PDT, o Marco Cazé. Professor, olha quer só, dar alguma mensagem? Tem uma mensagem, mas é pra tu, Mário Flávio. Carlos França, Kiko França disse: olha, diz ao Mário Flávio que a liderança do brasileiro tá muito bonita e gloriosa. Rapaz, ele é Botafogo, eu tomara que o Botafogo seja campeão brasileiro, merece. Lucas Perry tá lá, né, grande goleiro, passou aqui no Náutico. Adrielson, que foi do Sport, então tá cheio de pernambucano por lá. Pernambucano não, né, que Lucas Perry não é pernambucano, mas jogou por aqui. Marco Cazé, afinal de contas, né? Fagner Fernandes mandou mensagem aqui. Ele é do PDT, mas ele é o que hoje? É oposição? É situação? Tá em cima do muro? É da bancada independente? Enfim. Mário, o nosso companheiro Fagner, vereador, grande vereador, daqui eu quero mandar um abraço para ele. É autêntico do PDT, tem uma história no PDT, certo? Só que os interesses da cidade, o que foi importante para a cidade, certo? O Fagner vai estar votando, porque o partido não orienta ele ser contra os principais projetos que sejam apresentados pelo governo municipal. Ele não vai ser contra, o que for bom para Caruaru, ele está votando, certo? Agora está fiel conosco, tem sido um grande baluarte nessas discussões com os partidos, tem feito esse trabalho também conosco, conversando com os partidos. Então, Fagner, tenho certeza absoluta que está conosco e estará conosco no pleito municipal. E ele faz um bom mandato, é um dos bons vereadores de Caruaru, né? Nessa questão, eu faço uma nova pergunta em cima, né? Montar uma chapa de vereador nesse formato de eleição, né, professor? Isso. É uma coisa bem difícil, porque, por exemplo, Fagner está no PDT, ele vai ter muito voto, né? Isso aí é fato pelo trabalho que ele tem, pelo recall que ele representa, mas como é que vocês pretendem trazer gente para compor nessa chapa? E foi bem votado como deputado, né? Com certeza. Nem lembrava desse detalhe. Foi bem votado. 5 mil votos. Na nossa cidade. Deputado federal, né? Deputado federal, justamente. Olha, é o seguinte, a gente está fazendo um trabalho mapeando alguns nomes aqui na cidade e já começamos a conversar com lideranças comunitárias, lideranças sindicais, empresariais, para montar um time bastante competitivo, certo? A gente sabe das dificuldades, porque esse processo de eleição para o legislativo, né, as regras são bastante traumáticas, né? Mas mesmo assim a gente tem certeza, não só pelo trabalho que nós estamos fazendo de articulação, mas também pelo peso da candidatura do ex-prefeito Zé Queiroz. A gente vai com certeza montar um time competitivo para eleger uma bancada comprometida com o prefeito Zé Queiroz, com o ex-prefeito Zé Queiroz. E para isso a gente já está trabalhando. E tem uma ideia de fazer quantos? Hoje só tem o Fagner, né? Como é que vocês trabalham com algum número? Isso é muito relativo, Marco, porque vai depender do time que a gente está montando, né? Eu lhe adianto o seguinte, tem nomes já apalavrados, né, que já foram vereadores da cidade,
com bom desempenho eleitoral, certo? Então, assim, a gente gostaria de fazer de 6, 7, mas aí esse é um trabalho que se encerra só no ano que vem, em abril de 2024. Então, daqui para lá, certo? Eu garanto aos simpatizantes, aos filiados do PDT, que a luta tem sido grande e a gente vai montar um time. Disputar, não? Não tem interesse, Mário. Eu não tenho interesse de disputar a eleição. Mas a gente não pode correr da luta, né? Se de repente o grupo entender. Mas, assim, eu particularmente não tenho interesse. Eu não tenho interesse de disputar a eleição. Eu quero estar nessa luta aí, nessa articulação, fomentando aí esses nomes, para que a gente possa montar aí um bom time para disputar a eleição. Olha, o Fagner mandou mensagem aqui, disse que não vive no gabinete do prefeito, ele é vereador da cidade e cumpre o papel dele visitando todos os secretários. Inclusive, o senhor enviou um ofício à prefeitura tentando audiência com o Rodrigo Pinheiro desde janeiro. Quando eu quis dizer aqui foi essas visitas de secretário, essas coisas, mas o vereador, acho que ele entendeu e ele justificou aqui a questão. Viu, Fagner? Espero que tenha ficado claro, tá? Bom dia, me chamo Victor. Preciso saber por que o Marco Casé se recusou a avaliar a gestão do prefeito de Caruaru. Sendo importante, já que mencionou tão bem o passado de Zé Queiroz. Quem manda aqui é o Victor. E também quem manda mensagem aqui pra gente é o Walter, que diz: bom dia, Marco Casé. Um dos grandes problemas de Caruaru, que a cada dia que passa aumenta, é o trânsito, cada vez mais congestionado. O que é que vocês pensam para melhorar o trânsito de Caruaru? Já teriam um plano para resolver isso, caso Zé Queiroz fosse eleito? Um abraço para você e outro meu amigo Jackson. Quem manda aqui é o Walter. Eu faço questão de responder a Walter, né? Caruaru sabe, né, e reconhece quando Zé Queiroz foi eleito em 2008, quando ele implantou a Destra na cidade. A cidade era uma bagunça, trânsito bagunçado, sem sinalização, e Zé Queiroz transformou com a Destra a cidade, né? A cidade, até pouco tempo, eu comentava sempre isso com o vereador Fagner, a questão de sinalização, né? Melhoraram agora há pouco tempo, mas estava terrível essa sinalização, tanto vertical como horizontal. Então, Caruaru, quando Queiroz assumiu, com a implementação da Destra, houve esse trabalho, né, de melhoria do trânsito e também dessa sinalização. Então, existe realmente projetos para melhorar essa questão aí do trânsito, e a gente não deve deixar de esquecer, né, o Terminal Leste, que foi implantado por Zé Queiroz, né, que facilitou demais a vida das pessoas, né, não só do pessoal que trabalha com o transporte, como também aquelas pessoas que vêm para a cidade. E ele deixou pronto o projeto do Terminal Oeste, né. Foi cedido pelo governo do estado o terreno, mas a administração seguinte não fez a obra, né, que consta no planejamento já do prefeito Zé Queiroz, né, essa obra para melhorar na parte oeste da cidade, aquelas pessoas que vêm de várias cidades que ficam aqui ao oeste da cidade, Toritama, Santa Cruz, Riacho, São Caetano, melhorar, né, essa chegada das pessoas e principalmente essa questão das vans, né, e dos Toyota que trazem essas pessoas que vêm se abastecer na nossa cidade. Então isso aí já é um compromisso de campanha, né? Então, assim, aquela obra foi inovadora, uma obra assim que melhorou com certeza o trânsito, né? E com a implementação desse terminal oeste, com certeza vai melhorar mais ainda. Aproveitando que ele vem amanhã, mas antecipando contigo, Marco Casé, Douglas vem amanhã por aqui, mas eu queria perguntar, a partir do seu olhar, qual é o papel dele no grupo de vocês agora que ele parece estar voltando? Olha, Douglas tem um papel muito importante do ponto de vista de articulação, né? Douglas tem, assim, conversado muito com os partidos. Douglas tem esse acesso às lideranças no estado de Pernambuco, e com certeza foi assim um ganho que a gente não tem assim nem como quantificar, essa presença de Douglas no nosso time, certo? Ele veio somar, assim, para que a gente pudesse realmente ter aquela pessoa equilibrada, né? Douglas é uma pessoa muito equilibrada, de muito bom senso, para que a gente possa realmente, assim, ter um time forte aí de partidos, um time forte de apoios para ganhar a eleição. Nesse bloco aí a gente percebe o seguinte, Marco: até hoje
Em Caruaru, Tony Gel, Zé Queiroz, Raquel. Ninguém perdeu a reeleição aqui. Acho que a eleição mais dura foi a de Tony contra João Lira, né? Que foram 773 votos, né? A reeleição de Zé Queiroz contra Miriam já foi uma vantagem grande. E a reeleição de Raquel nem se fala, né? Foi uma lavada de votos. Vocês avaliam como essa história da reeleição em Caruaru, né? E no geral, né? Bolsonaro mesmo, que era bastante contestado, perdeu a eleição, sei lá, menos de 1%. E por aí as reeleições elas acabam sendo viabilizadas, né? Como vocês pensam isso para evitar esse fenômeno da reeleição? Olha, a gente vê isso com muita tranquilidade. A gente sabe das dificuldades, porque quem tem uma prefeitura, né? Como uma prefeitura de Caruaru, passa a ser um candidato realmente muito competitivo. Mas o nosso candidato, o ex-prefeito Zé Queiroz, ele tem uma história na cidade e a cidade, nesse momento, está precisando de um administrador do perfil do Zé Queiroz. Um administrador que pensa não só as obras de infraestrutura, mas pensa na saúde, na educação, né? Na economia. Caruaru, Zé Queiroz deixou, quando ele saiu, em 2016, foram mais de 68 unidades de saúde, né? Então, assim, a importância de cuidar das pessoas. Queiroz deixou 4 UPAs, e bem divididas, né? Na cidade, né? 4 UPAs, né? E a importância que a Sulanca tem para Caruaru hoje, né? Queiroz foi um grande percussor nos idos de 1983, 84. Então ela, assim, cresceu naquele momento, porque houve o apoio da prefeitura com o Zé Queiroz. Então o Zé Queiroz pensa, o sulanqueiro, né, aquele que está ali trabalhando todos os dias, final de semana, com sua família, né, que são negócios de base familiar, né? Então, assim, está precisando realmente dar uma oxigenada. A cidade não pode, a cidade vindo num momento de crescimento. A gente muitas vezes discutia com os paraibanos, né, e eles se vangloriavam, diziam que Campina Grande tinha 400 mil habitantes, tinha a maior economia aqui da região, e Caruaru foi chegando, a partir desse movimento, né, dessa liderança do deputado Zé Queiroz, do ex-prefeito Zé Queiroz, e chegamos a um patamar de disputar, né, a economia. Isso ouvido, né, assim, não são dados nossos, são dados do IBGE e também de empresários. Tem um empresário no Distrito Industrial que ele... Aqui no Distrito Industrial, que é de Campina Grande, que ele sempre falou que Campina Grande tem conhecimento. Agora, negócios é Caruaru. Então, você vê como a cidade chegou. E, de repente, você vê Caruaru despencar para um 4º lugar no estado de Pernambuco, né? E não disputar mais com Campina Grande, está disputando agora com Petrolina. Com todo respeito à cidade de Petrolina, que eu conheço, é uma cidade muito próspera, muitos recursos externos lá, e aqui... Vale ressaltar, os recursos é muito uma base local, né? E essa base local também é levada pela prefeitura. Os governos do ex-prefeito Zé Queiroz, todos os investimentos foram com recursos da cidade ou oriundo de orçamento da União, né? E a ex-prefeita Raquel, ela já socorreu a empréstimo, né? E o prefeito também, Rodrigo, já empréstimo e endividando o município. E a cidade antes não via isso, era tudo com recurso próprio, né, as contrapartidas com recurso próprio e recurso de emenda parlamentar do deputado Vônio Queiroz. Então vale ressaltar isso, né, que a cidade cresceu sem endividamento financeiro, e hoje a cidade está aí com esse endividamento financeiro. Muito bem, a gente vai encerrando aqui a entrevista com o Marco Cazé. Amanhã vamos trazer uma repercussão dela no jornal logo cedo. O professor Marco Aurélio também repercute no Café Forró e Política às 6 da manhã, e às 7h40 a gente repercute aqui também essa entrevista novamente no jornal, né? Analisando aí os pontos principais da entrevista. E eu já postei, inclusive, uma matéria no meu blog lá com uma frase de impacto aqui do Marco Cazé. Professor, até amanhã. Até amanhã, Mário. E a gente volta amanhã com Douglas Sintra, né? Aí sim, né? Amanhã a gente tem Douglas Sintra aqui no Cidade Entrevista. Ele PTB ainda? Estou aqui, Douglas. Não, Douglas, ele está sem partido. Está sem partido. Está sem partido. Tá certo. Marco Cazé, obrigado, viu? Boa sorte. Mário e Marco Aurélio, eu agradeço pela convocação, né, de vir aqui. É sempre um prazer renovado de
ver vocês e estar aqui discutindo com vocês política, né? Falando do PDT, falando da cidade. E assim, eu acho que é isso. A gente tem que partir para o diálogo, conversar, encontrar os denominadores comuns, né? Daquilo que nos unem, para que a gente possa fazer uma cidade mais progressista, uma cidade mais humana, que a gente tenha uma Caruaru melhor. Muito obrigado pela participação. Valeu, obrigado também. Um abraço ao Jackson Carvalho também, que está aqui acompanhando a entrevista. Olha, a gente não podia encerrar esse Manhã Cidade de hoje, a não ser com o nosso clipe junino aí, né? Agradecendo aí, né, por esse grande